Olá, saudações concernente à hora do dia. Estamos aqui com o Gênio das Ruas. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Estamos aqui para abordar temas voltados ao sistema de educação angolano. E sem mais delongas, vamos primeiro perguntar ao nosso Gênio das Ruas, que já provou ser gênio nas demais entrevistas em que já passou. Então, mais velho gênio, a primeira coisa que eu gostaria de saber é quanto à falta de leitura dos nossos estudantes. Eu vi uma frase que dizia assim: se quiser esconder um segredo do africano, põe no meio de um livro. Ele aí não vai descobrir porque o africano não lê. Agora, quais são as consequências para o nosso sistema de ensino termos estudantes que não leem? Eu quero agradecer pelo convite também, porque isso é um privilégio no meio de muitos intelectuais que temos vindo a ver aí. A nível das redes sociais, tu ainda me escolhes, não porque haja melhoria, mas porque eu sou convincente até corresponder às vossas expectativas. Isso é bom. Agora, falando sobre o hábito de leitura em Angola, eu falei uma vez diante de um auditório da Marinha, as Forças Armadas, e uma sentiu-se indignada porque, segundo ela, eu não devia ter dito aquilo. Primeiro, não é natural para o angolano ler, porque nós vivemos 5 séculos como uma colônia portuguesa. E o português, quando chegou cá, preferiu enriquecer o nosso corpo para a construção, usarmos como mão de obra, do que enriquecer a nossa inteligência, porque com conhecimento podia-se dar a possibilidade de termos uma consciência crítica e uma mente aguçada. E a pior inimizade há entre um manipulador e um indivíduo que pensa. As pessoas que mais dão medo a um sistema maquiavélico é o indivíduo que pensa. Suprimir a possibilidade de ter uma mente criativa, uma capacidade de raciocínio fora do normal, uma consciência crítica, corresponde a uma ameaça para quem te controla. Por isso é que podem dar-te comida para ter força, ok? Porque para eles, o homem fraco, para o seu domínio, é aquele que não pensa. Então, há fatores genéticos como ADN, cromossomo, que contribuem muito para a passagem de caráteres biológicos de geração em geração. E no nosso DNA, infelizmente, não tem a genética da leitura, porque desde que existimos como povo, fomos escravizados, e o que não nos foi dado é livro. Então a cultura literária não é a nossa natureza. Por isso é que é bem normal Tolobias terem mais visualizações, terem mais aderência do que alguém que fala de livro, porque não está dentro do nosso DNA. Ok? E vem as academias, né? Se não estão a ler, é porque não estão a estudar, percebes? Porque uma coisa é eu assistir a aula e outra é estudar. Infelizmente, nós estamos cheios de alunos que vão assistir aulas, vão assistir fruto da pesquisa do professor, ou então também um copy-paste da Google que o professor faz, coloca no fascículo e depois vai entulhar na cabeça dos alunos, se não fazer conforme a sua expectativa, manda para o recurso, então reprova e tá. Agora, leitores não há, ou estudantes, porque estudar é fazer uma pesquisa minuciosa, acurada, é um indivíduo que quer entender a verdade por si só, de forma a ter uma opinião própria no mundo que existem muitas opiniões. Então, nas escolas, por que não tem esse incentivo? Aprendam. Qualquer governo que não te dá livro, ele quer manter o controle, para que tu não desenvolvas uma consciência crítica. Atenção, colono deu até quarta, certo? Mas hoje dão até segundo, quarto, quinto ano da universidade, né? Só que a maior parte dos indivíduos que entram lá, entram vazios, saem super vazio. Veja, temos muito prazer para ir na universidade. Quem está no médio tem muito gosto. Só que esses aqui, depois de estarem na universidade, vão querer sair de lá correr como se fossem presos que estão a pedir mandato de soltura. Porque a pressão, o sonho universitário morre lá por causa da forma como somos ensinados. Há muita agressão, há muita violência. As escolas não dão prazer.
não dão gosto do tipo, quem vai dar aula é o gênio. Ou seja, eu não posso faltar na aula dele, que prazer. É que há um sistema de maquinação, fazer reprodutor das ideias dos outros e não produtor, e não autônomo, e não Uhum. indivíduos que têm opinião própria, que criticam uma determinada situação, percebes? Ainda nessa senda de Hum, ideia sobre os reprodutores, hum, eu me lembro uma vez, penso que no terceiro ano da universidade, estávamos a falar sobre a diferença entre sociedade e comunidade. O professor citou Marcelo Caetano. hum, Marcelo Caetano é um escritor português. hum, Eu pensei, pá, como todo angolano, pensamos que todo citado na matéria é alguém já muito antigo e já morto. uhum, Mas depois de eu ir fazer as minhas pesquisas, vi que o Marcelo Caetano é alguém que vive mesmo no nosso tempo. uhum. Agora eu perguntei no professor, epá, esse é segundo o Marcelo Caetano e segundo o professor. O professor já tem aquele nível, porque o nível do Marcelo Caetano, o meu professor também tinha. Os dois Uhum. são mestres em Uhum. relações internacionais. Agora eu perguntei, segundo o professor me foi fora da sala. Bem, é assim, infelizmente, eu falei isso em uma palestra no Dundo, todo professor que não se acha em altura de responder um questionamento do seu formando deve entregar a carteira como professor e se demitir. Na hora, Porque é o seguinte, eu estou em uma academia e a minha maior satisfação consiste quando o aluno mostra, está a desenvolver por causa da minha forma de ensino. Acontece no Samurai. O mestre só fica satisfeito e diz-te, vai, você está pronto quando ele tenta lutar com o mestre. O uhum, objetivo principal da educação é a formação de pensadores livres, é a formação de autônomos, é a formação de questionadores, não de indivíduos que, como se estivessem na igreja, cale-se, o Senhor está no seu santo templo. Hoje, as pessoas está-se a formar indivíduos humildes, falsos humildes, percebes, né? yeah, faço Ah, o meu. faço das tuas palavras as minhas. Fulano Olha, tem alguma coisa a dizer? Não, é mesmo tudo que o colega quis dizer. Quer dizer, tu entras na sala de aula, há um silêncio enorme. E às vezes as pessoas confundem que a sala silenciosa é dos intelectuais. Só que quando você vai estudar neurologia, um cérebro que está normalmente a processar tem que fazer barulho. Os alunos mais barulhentos tendem a ser mais intelectuais, raramente têm negativa. Então, e o que vai acontecer é o quê? é, Os professores que dominam esse princípio pedagógico suplementam. Na escola você não. Silêncio! Quando te dizem silêncio, estão a suplementar. Por quê? Na escola é o lugar mais certo para eu cometer um erro, porque o professor está ao serviço do Estado ao meu favor, ali para me colocar em ambiente onde eu desenvolvo as minhas faculdades mentais. de fato. Por isso é que você vai ter dificuldade de conversar com um cara que está aqui na universidade com um aluno no meio da França, porque o aluno da França é programado para pensar, para contestar, para argumentar. O aluno daqui é programado para obedecer. Na escola ele tem voz. Só que quando sai, esquecem. Se tu veres Uhum. as conversas na escola, no pátio, raramente se resume em um assunto que tiveram. Na sala de aula, Raramente se resume. raramente. Porque a ideia aqui é, olha, vamos formar tímidos com diploma. Porque se eles Yeah, tiverem capacidade de questionar muito, então eles vão ter noção do certo, errado, do justo e injusto. de E fato. não existe nada mais perigoso do que estar em um sistema manipulador. Podes Pois, crescer, mas serás uma criança no corpo de adulto, porque o sistema tem duas formas de educar, andragógico e pedagógico. uhum, Peda, criança, que é a arte de ensinar criança. uhum. E andragógico é a arte de ensinar os adultos, porque os adultos têm já sistema córtex pré-frontal bem desenvolvido. Quer dizer que aos adultos não se ensina, adultos se treina. Então eles Uhum. têm que ser desafiados. A criança é que é incutida a ideia porque ele não processa. De Só fato. que aqui o sistema continua a ser o mesmo. É pedagógico Até desde no a ensino iniciação até o superior. ensino superior. Yeah, Então, yeah, a yeah. ideia é formação de bebês com diploma. E dá-me graça até quando colocam beca e falam venci. Se venceste é porque é Até aqui o luta. senhor Estudar não ajudou. pode ser luta. Estudar tem que ser um prazer. Se você está vendo luta, está a sofrer, não pode sofrer.
Estudar tem que ser Yeah. prazeroso. Porque as pessoas já sabem mesmo que é um alto sofrimento. Então não há prazer universitário. Como é que eu vou gastar tempo discutir contigo de ciência se essa ciência me frustra na escola? De facto, Não dá prazer os nenhum. alunos saem frustrados da Há escola. mais frustra. Daqui a pouco nós temos que abrir um espaço para tentar fazer uma terapia cognitiva comportamental Yeah. de alunos que estão na universidade. O nível de frustração de alunos universitários, o professor manipulador que assedia os alunos, o diretor sabe, tu podes ir queixar, aquele sabe, então há uma rede de malfeitores que não estão ali. É uma coisa que eu queria que tirassem da cabeça. Uhum. Esquecem que os professores da Angola, nosso sistema de educação, estão Yeah. ali para o nosso desenvolvimento mental. Não estão ali. Uau. Eles estão ali para nos fazer ser obedientes Uhum. ao governo que eles prestam serviço, simplesmente assim. Obedientes, não Ao questionadores. governo, aqui eles Prestam prestam serviço, sim, Ei. porque fazem parte do ministério. Né? Tem o governo Ok. e o governo tem os seus ministérios Uhum. que fazem serviços em prol da população. E o Ministério da Educação não faz favor. Não pense, tipo, me chotou. O professor não podia me chotar na regra, a não ser que eu fira o princípio da instituição. Mas há Yeah, quem yeah. pensa que é dono do Ministério da Educação, né? Dito teu futuro. Só porque não concordei contigo, ele vai dizer que eu sou mal educado. Não, Yeah. nem sempre. Às vezes você não tem capacidade de me responder. Seria o professor fizer filho uma pergunta e não tem capacidade de responder, vá pesquisar para vir me responder, porque eu estou no lugar certo para te fazer Para confusão. aprender, de facto. Olha, eu vou partilhar contigo aqui uma cena. Nós, uma vez na reunião com os encarregados, há um professor, quer dizer, ele todo sem vergonha, ele pensou que estava a reclamar algo, a manchar a instituição, mas só que ele estava a se automanchar. Ele disse assim ao diretor, porque os alunos da saúde, por norma, devem ir ao estágio à 12ª classe. Mas na nossa instituição, entendendo que a prática é a base de tudo, mandamos os alunos ao estágio a partir da 11ª. O professor, na reunião dos encarregados, disse que os alunos devem parar de ir ao estágio à 11ª. Por quê? Porque quando você faz, ou seja, quando você mete um sumário, o aluno já sabe e não encontra nada de novo. O diretor disse, mas quando o aluno não encontra nada de novo, é grave. Porque até mais vale para o professor um tema em que o aluno tenha domínio. Aí o professor tem que mostrar a sua superioridade e provar ao aluno que ele está em boas mãos. Só que aquele professor, bastar o aluno ter mínima noção de um tema, para ele já era um problema. Por quê? Porque ele também, sobre o tal tema, só sabia um pouco. Se o aluno aparecer também com um pouco, eles já estão iguais. E estava a lhe complicar as aulas. Ele teve que ir reclamar mesmo ao diretor, porque os alunos, você mete um sumário, ele já sabe. Então tem que ouvir primeiro da boca do professor e depois é que ir pesquisar. Epa, o professor virou meme mais meme do que outra coisa. Aí é que está o problema. Se então eu estou diante de um aluno que já sabe, eu preciso entender que não é criança. Agora eu já não tenho que ensinar, eu tenho que fazer como Sócrates, trabalhar como um parteiro que estimula a mulher a dar luz. A ideia é eu te fazer dar luz ao conhecimento. Eu não estou mais para te ensinar, estou para ajudar-te a produzir, a organizar. Se talvez o aluno já tem noção, o professor tem a responsabilidade de fazer a organização do conhecimento que ele tem. Talvez ele tenha de uma forma desorganizada. Tu estás ali como mestre. É mestre, é para te organizar. Precisa-se ter essa percepção. Por isso é que costuma dizer, assim vou estudar com a escola. Eu vou me soltar dia seguinte. Não adianta. Eu não vou. Eu vou me expulsar na igreja, me expulsaram bué de vezes. Do país já muito. Eu não sei se um dia vamos soltar do céu também. Não, Deus tem capacidade de responder todas as minhas questões. Então, aí está como está o nosso sistema de educação. O nosso sistema de educação é fraco. De fato. É medroso. Porque, veja, esse professor, ele queria controlar, queria ser o Deus da sala de aula, o detentor do conhecimento. Tu não és. Tudo que ensinas não foste tu que inventaste. Se tu ensinas sobre a lâmpada, não foi você, foi Thomas Edison que inventou a lâmpada. Nada que o senhor ensina te pertence. Nós não somos detentor do conhecimento. Ele é um mero reprodutor que se entendeu. Tu só estás ali como Hermen para tentar
traduzir a mensagem de um Deus, Thomas Edison, que já descobriu. Uhum. Até porque nós temos aqui poucos professores com uma mentalidade científica que trazem uma ideia nova, um novo experimento, percebes? Aqui não estimulam a nossa cabeça a olhar para o professor e dizer, poças, eu tenho que ser como esse cara é brilhante. De fato. Ele trouxe uma ideia do jeito que desenvolveu, não há prazer. Há sono, o momento que mais nos cuia é quando dizem tempo acabou Yeah, e as tempo pessoas acabou. fogem. Já Não vê que devia ser. avisam, profe, Time, o tempo acabou. já acabou. Porque Esses anos, vocês fazem isso, nós estamos assim, é normal, eles não são culpados, eles são vítimas. Eu acho De que eles fato. têm mais prazer aqui em me ouvir do que os professores. Yeah. Porque a imaginação deles está a ser assaltada. Quando um professor não tem competência de fazer um aluno imaginar, o aluno precisa viajar. Uhum. Ele precisa usar a capacidade para, uau, estou a entender. Se o professor, desculpa lá, se me estás a ouvir, deixa-me dizer, senhor professor, se não tens a capacidade de fazer com que o teu aluno saia dentro do seu corpo e navegue no mar das ideias, retrata-se, entrega os diplomas, não estás em altura. Porque Albert Einstein disse que a imaginação é mais importante que a inteligência. A imaginação alcança o mundo. E os alunos o aluno tem que se perder quando tu estás a fazer uma explanação, ele tem que se perder. Olha, ele assusta. E a pessoa está aqui, poxa, quanto mais você se emociona, quanto mais você se imagina, você vai ter recordações duradouras do assunto que estudou, percebes? E nós temos muitas falhas no nosso sistema de ensino. Temos muitas e muitas falhas mesmo, que infelizmente, para tu teres a capacidade de analística e crítica produtiva, você tem que ser um autodidata. De fato. Você tem que ser independente. Só pode ser um Tens que ir lá autodidata. só cumprir formalidade para te darem diploma. Mas, veja, deixa-me ver. Uma das razões que faz também muitos alunos não serem tal no nível de escolaridade que têm é porque foi plantado na nossa cabeça que temos que estudar para ir trabalhar. Então as escolas formam trabalhadores, não formam pensadores. Todo mundo vai para a escola para ter emprego, só isso. Então, se é para ter emprego, eu preciso ter noção daquilo que estou a estudar por conta do meu salário. Agora, se eu sou intelectual, como não, se eu sei explicar, o importante é que eu já tenho um bom emprego. É o que dizem, percebes? Porque eu fui numa escola e perguntei assim, para estudar para quê? Para ter emprego, tá bom. Está aqui a minha pasta, eu dou-te $100.000. Abandona a escola? Ela foi sincera, abandono. Estou a estudar para ter emprego. Quanto é que ele propôs? $100.000. Disse, eu abandono, na boa. Escola Técnica de Saúde disse, eu abandono na boa. E ela foi, ela não errou. Uma vez, Mahatma Gandhi foi posto à prova. Ele foi um sábio indiano que lutou para a libertação da Índia sem violência. Puseram-lhe a prova e a prova consistia no seguinte: Mahatma Gandhi, entre o dinheiro e a sabedoria, qual tu escolhes? Ele parou e disse, eu escolho o dinheiro. Oh, você que é sábio, está escolhendo o dinheiro. Por quê? E ele respondeu calmamente e disse assim, cada um escolhe aquilo que não tem. Estava a dizer, eu já tenho sabedoria, se eu não tenho dinheiro. Você escolhe sabedoria porque não tem, você é tolo. E se a pessoa não tiver os dois? É impossível, não. Mas eu vou te dizer, para tu teres aceitação, sucesso na vida, você precisa ter ou força, tem que ser o que bate bué, porque você pode ser respeitado se tiver pancada. Ou então tem que ser bonito, porque você pode fazer dinheiro com o teu rosto, a tua aparência. A nossa aparência determina muito a forma como nos vão tratar. Então, se não tiver beleza, tem que ter dinheiro. Porque às vezes não é porque as pessoas te abandonaram, é porque você não tem nada que interessa. Se você for interessante, as pessoas que vão procurar, não importa se você esteja em que beco do Kazenga. Então, se não tiver dinheiro, você tem que ter inteligência. Tem que ser o mal. Agora, não tendo tudo isso, quando tu morreres, vão dizer morreu um moço, porque você só é conhecido a nível de estatística. Você não é interessante. Morreu um moço. Morreu um moço. Percebes? Vão dizer morreu e há um muitos moço. moços. Há muito moços assim. Há muitos moços. Porque é importante você ser interessante. Percebes? Quando tu tornares uma pessoa interessante, as pessoas vão te personalizar. Você não vai ser cidadão comum. Eu acredito que o João Lourenço me conhece não como estatística do tio do censo, não. Conhece-me como gênio das ruas,
libertador de consciência, ativista literário, polimata e autodidata. Ele sabe que eu existo. Ok. Ok? Então a questão é, está a estudar, quem é você? Estatística na sala de aula? Não tenha medo, seja barulhento acadêmico, faça confusão. Te expulsaram? Tá bom, reprovaste. As pessoas têm medo, às vezes, de desenvolver as suas capacidades intelectuais. Por Yeah. quê? Há um medo, há uma fobia estudada a nível da psicologia que é a cronofobia. Crono, grego, tempo. Fobia, medo. Medo excessivo da passagem do tempo. Ah, eu já tenho 30 anos, reprovar mais, o que será da minha vida? Uou, o tempo não mata ninguém. A realização da vida não acontece conforme as pessoas dizem. Nos meus 30, se eu não tiver carro e casa, não estou realizado. É um erro pensar assim. Ok. É um erro, isso é cronofobia. Medo da passagem do tempo. O teu aniversário vai ser com frustração. Sempre que você perceber que tem 30 anos, está te doer, porque o dos 30 anos, teu vizinho já tem carro. Não é bem assim que você... Porque até para mim, eu daqui a pouco vou ter mais alguns anos de vida. Se eu não tiver carro, fixe. Se eu não tiver casa no Quilamba, fixe. Por quê? Quanto mais você sobe de vida, mais problema. Porque o problema de quem vive no Quilamba é mais alto do que aquele que vive só no Cazenga. Então, ninguém vive bem em Angola. Cada um vive de acordo com Cada o um tem seu os seus problema. problemas. Ninguém vive bem. Aqui não dá. Ah, não, fui viver Está no tudo condomínio. estragado, como diz assim, a Ah, não, gíria. fui viver no Quilamba. Você não vai aceitar o DIC para ir no CEP de Sali, mas não no bairro Podemos. Percebes, né? Aqui vão te colar no prédio. É um vizinho que está a pedir sal. Não, por isso é que bairro está fixe, né? Tá, Yeah. mas depende também do bairro. Há bairro que, né? Uhum. Pobre, porque o pobre tem um problema. Pobre de conhecimento, pobre de informação. Porque assim, o E pobre, essa é a maior o pobreza. pobre te mata sem querer. Yeah. O pobre te mata se você comprar iPhone, porque você é o único que tem. Aqui no Clama eu ando com telefone normalmente. Quem Massal tem um outro pobre coitado daqui, o pobre superlativo sintético. Portanto, Yeah. então essa questão, as pessoas deviam estudar para ser. Estudar para o desenvolvimento como pessoa. De facto. Para quando depararem-se contigo, quem é o fulano? Ele não é o fulano. Está vendo conforme tu chamaste as senhoras? Vocês sabem quem está ali? Elas sabem que tem um ser humano. Só que agora precisam saber quem é esse ser humano. É um ser humano interessante. Porque há quem é pessoa, mas não é pessoa interessante. Então, é importante começarem a estudar com essa perspectiva. Estudar para ter uma resposta aos problemas da vida, aos problemas sociais do país. Então, nós precisamos que o Ministério da Educação libere, faça indivíduos que dão resposta aos problemas da vida angolana. Ok. Ainda nessa senda da fraqueza do nosso sistema, é a grande pergunta da nossa entrevista. Eu gostaria de saber, em termos de equivalência, um aluno da 11ª de Angola e um aluno da 11ª da França, será que estão em condições Não de faz debater isso. de forma igual? Mesmo sou da terceira classe da França, já é um problema. Só da terceira classe da França já pode ter reflexão mais ampla Sim, do que porque alguém as realidades são diferentes. Vou de te dizer, fato. o nosso cérebro reage de acordo com o ambiente em que tu te encontras. Um indivíduo que viaja muito pode desenvolver uma capacidade processual de pensamento diferente de alguém que nunca saiu da Angola. Yeah. O ambiente influencia na forma como o nosso cérebro percebe. O nível de percepção aumenta, o nível de interação é diferente de alguém que é limitado. Infelizmente, a nossa educação é limitada. Há indivíduos aqui que têm mais informação do que formação. Por causa das redes sociais, estamos a confundir a informação TikTok com conhecimento de causa. Por isso é que você vê nos programas televisivos uma grande borrada, as falobinhas, faz uma abordagem, não sei o que, não sei o que. Não tem capacidade argumentativa, percebes? Não sei que. Mas a nível das redes sociais é muito pública e fala muita coisa. Só que essa muita coisa não é conhecimento sustentável. Não é. Não é vitalidade, isso não é conhecimento. Estás a ver? Então, a capacidade criativa de lá é diferente. Mesmo os trabalhadores que são formados no sistema da França, é diferente do sistema da educação que forma trabalhadores aqui. Aqui formam trabalhadores que não podem contestar, que não podem exigir os seus direitos, que não podem reivindicar, porque nós somos educados à base do medo, estudamos com medo de reprovar, estudamos com medo de ir no recurso. É muito medo na vida.
E quando você arranja um emprego, tem medo de perder emprego, tem medo de ser posto. É muito medo que paira sobre nós. E o excesso de medo faz com que o nosso cérebro entre no estado de hibernação, conforme está acontecendo com o computador. Está parado, então Yeah. desliga-se. Fica sem ação, sem reação, percebes? De fato. Yeah. É assim. Epá, então, Não dá, não mete com o cara não da frente. pode. Não, esquece, nunca faz isso. Não faz isso. E qual é a grande Excepto falha? alguns das ruas que se tornam malucos. A falha está Yeah. no sistema, vou te dizer. O computador tem software e hardware. A parte mecânica e a parte lógica. O computador, por mais que esteja completado fisicamente, se o sistema operativo tiver com falha, não funciona. Yeah. E a educação é tal igual a um sistema. Quando somos colocados um sistema de educação mal configurado, vai dar mais respostas. Todas essas respostas sociais, todos esses problemas que nós temos vindo a constatar, é resultado do sistema operativo que estão incutindo nas nossas universidades, do sistema desde as creches. O problema não começa só. O problema começa lá da base, da É creche. Ei, É creche, é nas creches. está mal. E pá, se fosse. Nas creches ensinam mais cantado do que outra coisa. Não temos coisas lógicas, é dancinhas. Nós começamos a dançar desde bebê. Eu sou muito super fantástico. Sou. É isso muito. É isso. O sistema aí não E tem esse sistema. Virdes, como é isso que o angolano aprende desde a tenra idade, as danças? Nós Eu aprendemos. sou craque nas danças. Nós somos perfeitos. Yeah, Eu é danço só. bué mesmo sempre. Eu danço bué, mano. Eu dentro de um branco eu lhe ganho. Yeah, E yeah, ele yeah. me ganha através do pensamento. Ei, pá. Yeah. Eu danço bué. Dizem que as pessoas aprendem mais naquilo que passa mais tempo. Com certeza. Yeah, É, aquilo que está inevitável mais isso. perto de nós nos tornamos perto naquilo. Em termos de dançar, somos bons. As nossas invenções é toque. Cada dia Yeah. lança-se Um 2.000 adoço. músicas. Yeah. Agora, uma ideologia é pensar. Pensar é difícil. Por isso é que alguns falam, eu gosto de ir na escola. Mas ele pergunta se gosta de estudar, porque estudei em casa. Yeah. Quantas vezes dão tarefa e o que primeiro a gente faz é abandonar para a nossa vida, e quando está chegando o dia dele no buque é que a gente faz a tarefa? A escola praticamente é um meio de diversão. Conhecer. Olha, eu uma vez perguntei para um camarada, vai fazer enfermagem porque disse esse curso tem muitas babies. Ele tem razão! Esse não, curso é tem que ele muitas está, babies. não é que ele está errado, ele está a ser sincero. Yeah. Vamos ver, é muita sinceridade que está no céu dos jovens. Quando me deparo com um jovem que me admira, sabe por que você me assusta? É porque estamos em mundo diferente. Yeah. Eu estudo a mesma coisa que você estuda. Nada que eu estou a dizer é novo. Uhum. É que a forma como eu super valorizo e como eu estudo para a vida, como eu estudo para o meu desenvolvimento pessoal, é diferente. Você estuda para prestar conta. De facto. Você estuda para ter nota. Talvez conta no teu pai, para o teu pai entender que não está a gastar dinheiro em vão pagando propina. Uhum. E há quem está estudando mesmo só para estudar, entreguei o meu diploma e pronto. E depois vou ir no meu emprego e tal. Não há diferença entre um cara que passou na escola, não absorveu nada, não produz nada na sua cabeça, do que um solano que vão lhe buscar lá nos chineses para vir trabalhar aqui. Os dois são obedientes na mesma proporção. E se fosse para endireitar o nosso sistema de educação, por onde começariam? Primeiro é base. Uhum. Atenção, não existe Ministério da Educação. Tá? Ok. Não existe como instituição do governo. Não. Ministério da Educação é família. Porque o homem é educado até os 12 anos. Quem educa são os pais. A responsabilidade pela educação dos filhos são os pais. O que existe são academias que formam indivíduos para responderem às necessidades profissionais do Estado. Só. Não, mas espera aí. Sim. O indivíduo é educado até os 12 anos. Sim. Mas depois então, dos 2 anos só há treinamento. Mas então o indivíduo, Estuda a a teoria do Freud, sabe? Tem uma educação, ou seja, o dar da educação, o passar da educação para o indivíduo começa a ser partilhado a partir dos 5 anos. Por quê? Porque esse Virdes, o ser humano passa mais tempo na escola do que com a família. Por quê? Aí é que está o problema. Sim. Agora, sabe quando vê os sistemas de creche? A creche rouba a possibilidade dos responsáveis educarem seu filho.
Na regra, a palavra filho significa igualdade de gênero. Quem tem a responsabilidade de educar filho é aquele que teve o prazer, jitsunga, o prazer sexual, engravidou, educa você. Educa você, não vai empurrar na creche. De facto. Entregar na creche, há quem pensa que é vaidade, é negar a responsabilidade paternal e pagar para alguém fazer esse serviço. E a escola? Porque aos 5 anos é escola, pré-classe, Sim, a vais na primeira. escola. Nas escolas vais para quê? Para te alfabetizarem, só para te ensinar a ler e escrever. Para Não é te uma ensinar a dupla ser pessoa. funcionalidade. Para te ensinar a ser pessoa. Mano, Exato. se isso da verdade tivesse êxito, você não devia haver falta, não devia haver o nível de falta de respeito na escola. Os malandros estão na escola. Os malandros estão Os na lugares escola. mais inseguros agora é na escola. Porque há cenas que os miúdos absorvem na escola e depois trazem em casa. Só que o pai não tem tempo de analisar. Muita coisa errada a gente aprendeu na escola. De facto. Quando a gente saiu, nos corrompemos. Em casa, bem fixe mesmo. Sim, pai, é uma moral falsa mesmo do indivíduo. Quando chegou na escola, acabou. Yeah. A quem perdeu a virgindade? Na escola. Ei, No ambiente escolar. ei, Começamos a usar álcool no ambiente escolar. de fato. O primeiro soco da cara no ambiente escolar. Deu para perceber? A primeira liamba, a primeira weed na escola, É o primeiro com o colega. xincha é com os colegas. Com os colegas. A primeira booster na escola. Você percebeu essa cena? E vou te dizer, só não se corrompe em qualquer ambiente aquele indivíduo que tem uma educação bem sólida. De facto. O homem é educado em 4 ramos. Escola, mas a primeira instituição é em casa. É a família. Também tem sim. uma coisa que os pais Sem precisam dúvida. perceber é que podem ficar mal. Uhum. Quando pensam que o governo tem a responsabilidade de educar os nossos filhos. Não, o governo não está. tem O mesmo. próprio governo, na pessoa do partido político, na cabeça do presidente, também tem família dele, tem filho dele. Ele também tem que educar filho dele. Cada um é governo dentro da sua própria casa. O governo, quando recebe Ok. alguém para lhe pôr na escola, é para lhe academizar. Simplesmente. Não pode. É só. Eu vou discordar porque É só para lhe a academizar. educação de uma pessoa é partilhada. Amigo, 50% estuda. o pai, 50%, ou seja, a família, não. e 50% a escola. Sabe por quê? Tu ainda pensas que a educação, tá vendo quando tu me chamaste aqui para falar sobre o sistema de educação? Uhum. Você ainda pensou que devia falar o que você está acostumado a ouvir ou o que você sabe? Não. Educação quem faz é o pai. E a educação só vai até os 12. Sabe por que Jesus só saiu para ir conversar com os doutores da lei aos 12 anos? Porque já estava educado. A educação já viste um tema na escola assim mesmo? Na escola, o respeito. Já viste um tema mesmo assim? O perdão? Desculpa? Claro que tem. Tem na educação, na educação moral e cívica, ensina de Só que agora, ética e deontologia profissional. veja bem, ética e deontologia profissional. É para